Pessoal, então, agora após esse coffee break maravilhoso, nós vamos dar continuidade ao nosso segundo fórum do Caparó Sustentável. Ouviremos agora Cláudio Valadares Pádua. Cláudio é administrador de empresas e biólogo, mestre e doutor pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, professor da Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade e fundador membro do Conselho e coordenador de projetos de bioeconomia do Instituto de Pesquisas Ecológicas, IP, e coordenador do programa de bionegócios na Amazônia. Com vocês, Cláudio Valadares Pádua. Obrigado. Obrigado. Tá me ouvindo no fundo aí? Tá. Alô? Obrigado, né? Isso acontecendo por aí. Ó, isso. Vai. Alô? Agora sim. Tá bom. Antes de começar, eu queria agradecer muitíssimo aos organizadores pela essa oportunidade. Não vou falar nome de ninguém, mas a todos eles tem sido uma gentileza extraordinária. Me levaram a conhecer o parque, inclusive, que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, o Parque Caparaó. Então, muito obrigado a todos que trabalharam na organização. Eu vou contar para vocês uma história. É a história de uma jornada. É a jornada de um conservacionista no Brasil. E é a minha jornada. E que começou há 40 anos atrás. E se eu tivesse que escolher um lugar para dizer onde é que ela começou, embora eu só tenha chegado lá um tempo depois, ela começou no Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado de São Paulo. E essa região foi transformada no ano de 1941 em reserva, toda a região. Grande reserva do Pontal, que incluíam 3 reservas incorporadas, criadas pelo governador Fernando Costa, naquela época, em 41. Mas, assim que o Fernando Costa saiu do governo, o governador seguinte não seguiu os mesmos princípios dele e a reserva começou a ser desmatada. E foi sendo desmatada constantemente. Em 1975, já tinha só 40% dela. Em 1978, tinha 24%. Em 88, tinha 14%. E em 2008, tinha mais ou menos o que tem hoje, que é 13,4% de cobertura florestal na região. Só que o governador seguinte, ao governador que deixou desmatar, fez um esforço grande e salvou um pedaço da floresta, que é o Parque Estadual do Morro do Diabo. E depois disso, por esforço de várias pessoas, e nosso inclusive, foi criada uma estação ecológica chamada Estação Ecológica Mico-Leão Preto. Por que eu estou falando nessa área? Uma área de Mata Atlântica com muita biodiversidade e com uma espécie que eu estudei por muitos anos, o mico-leão preto, que teve extinto no começo, até o ano de 1970 ele era considerado extinto, e depois nós vamos ver o destino dele. Agora, eu entro na história. Nos anos 70, e eu era executivo no Rio de Janeiro. Formado em administração de empresas, não era formado em biologia, e a última coisa que eu fiz foi ser diretor executivo de uma indústria farmacêutica. Eu não estava nem um pouco satisfeito em ser executivo, em administrar empresas. Eu ganhava extremamente bem, mas estava extremamente feliz. O que eu queria fazer era conservar a natureza. Não era nem a biodiversidade, porque esse termo não existia nessa época. Era a natureza mesmo. O meu apelo era com a natureza. E chegou um dia que eu não resisti e tomei a decisão. Era uma sexta-feira e eu saí do escritório. Tinha uma escada grande. Quando eu cheguei na rua, eu falei assim, não volto nunca mais. Eu vou me dedicar à natureza. E fui para casa e contei para minha mulher isso, que era uma grande decoradora no Rio de Janeiro, decoradora de interiores. Falei assim, não volto mais, meu negócio é a natureza. E ela falou assim,
que tal um psiquiatra? É. Eu disse, não, eu estou fazendo isso porque eu não quero ver um psiquiatra. Ela falou, então é o divórcio. Eu falei, também não, eu estou fazendo isso porque se eu não ficar feliz, eu não vou conseguir ter um casamento feliz. Então, é preciso uma solução que eu fique feliz também, profissionalmente. E assim, eu mudei de vida. E mudei de vida, e logo em seguida, por influência daquele senhor que está do lado esquerdo lá, que é o professor Delmar Coimbra Filho, ele me envolveu para. Eu voltei para a escola, fui estudar biologia, e quando eu estava terminando o curso de biologia, ele me chamou para trabalhar com ele. Então, isso já em 1980, mais ou menos, fui trabalhar com o professor Coimbra Filho, no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, que está ali. E depois, em 1983, ele um dia me virou para mim, eu trabalhava com ele, e falou assim, olha, vão inundar um pedaço do Parque Estadual do Morro do Diabo com uma hidrelétrica. E eu queria que você fosse lá comigo. A CESP, que é a Companhia de Energia de São Paulo, estava inundando. A Maria Tereza Jorge Pádua, que foi diretora do IBAMA, do IBDF, era diretora da CESP nesse momento, e convidou ele, e ele me convidou. E eu fui com ele, e ele era uma pessoa, excelente pesquisador, mas bravo toda a vida. Ele era briguento toda a vida. E ele chegou lá, nós ficamos 4 dias visitando tudo. Quando acabou a visita, ele reuniu todo mundo numa sala e deu uma bronca geral em todo mundo. Brigou com todo mundo. E quando acabou a bronca, ele falou assim, bom, agora, Cláudio, eu vou embora, eu não quero ficar aqui não, e você fica aí. E me largou no meio de todo mundo super chateado com a bronca que ele tinha dado para ficar lá tomando conta. E eu fiquei e não saí nunca mais. Continuo até hoje, estou ligado a esse projeto. E o projeto era... Hoje nós estamos falando já do começo do projeto, em 84, e era o projeto de conservação do mico-leão preto. E nós fizemos um plano para essa espécie. E o plano envolvia todas essas coisas aí, na primeira fase, e nós fomos executando todas elas. E aí está o mico-leão preto já com rádio colar, e a gente seguindo ele, e estudando ecologia e comportamento. Eu fui morar no Parque Estadual do Morro do Diabo. Foi a segunda vez que a minha mulher disse que eu enganei ela. A primeira vez foi quando eu disse que ia mudar de vida. A segunda, quando eu levei ela para morar dentro de um parque, numa cabana praticamente. E essa primeira fase resultou em conclusões como a gente concluiu que as populações, exceto no Morro do Diabo, todo o resto que tinha fragmentos florestais não sobreviveria se a gente não fizesse manejo. Também a gente concluiu que havia outras populações pequenas na região, também que se a gente não salvasse todos aqueles fragmentos florestais, a população não sobreviveria, também que a gente precisava fazer manejo conservacionista, porque isoladamente não dava para sobreviver, então precisava fazer reintroduções, translocações e outras formas de manejo, e finalmente precisava proteger as rotas de passagem dele, criar as rotas e proteger. Estava nesse momento da história, a gente tinha tido os primeiros resultados e estávamos avançando para o plano de manejo, quando chega no Pontal do Paranapanema, 6.000 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, capitaneados pelo José Rainha Júnior, o grande líder do movimento. Capixaba, exatamente. Foi do Espírito Santo para lá. Ele foi daqui para lá, para falar a verdade. E o povo organizado é uma muralha invencível. Era a frase central do coisa. E eu fiquei no meio entre a conservação e o movimento sem terra, com gente dando tiro em gente, uma praça de guerra. Eu nunca tive numa guerra na minha vida. Esse aí é o mais próximo que eu tive de uma guerra, porque o governo de São Paulo, no certo momento, resolveu dar uma demonstração de força e botou toda a força da Polícia Militar de São Paulo no Pontal do Paranapanema. Caminhões e caminhões e caminhões de soldados da Polícia Militar chegando na região. Foi uma coisa incrível, confusíssima. E
E, num certo momento, as coisas começaram a se apaziguar e o governo de São Paulo resolveu, então, que ia fazer um decreto propondo a seguinte solução. Os fazendeiros que ocupavam as terras do Pontal do Paranapanema, da grande reserva do Pontal, que eram grandes fazendeiros, se eles cedessem espontaneamente, e eles estavam perdendo na justiça, isso já 50 anos depois, se eles cedessem parte das terras pacificamente, não brigando na justiça, o governo dava o título definitivo da outra parte. Dava o título definitivo e a parte que eles cediam ia para a reforma agrária. Eu fui para São Paulo e fui falar com a diretora do Instituto de Terras do Estado de São Paulo e disse a ela, olha, está tudo muito bem, mas e o meio ambiente nisso? Nós estamos resolvendo o problema econômico, resolvendo o problema social e o problema ambiental. Não vai ficar nada para o meio ambiente nessa discussão? Aí ela me respondeu assim, Cláudio, você... Estou no meio de uma confusão, numa guerra, de um conflito social enorme, e vem você falar de meio ambiente? Assim não dá, não sei o que mais. E eu aí fiquei bravo com ela, falei assim, olha, se você não olhar meio ambiente, eu vou entrar na justiça contra vocês. E ela me respondeu, se você entrar na justiça, eu vou dizer para o Movimento Sem Terra que você parou a reforma agrária no Pontal. Eu aí falei, bom, agora estou enrascado. Saí dali, fui para a rodoviária do Tietê, peguei um ônibus e amanheci em Teodoro Sampaio, a cidade próxima do Parque Estadual. E fui bater na cooperativa dos assentados da Reforma Agrária, da COCAMP. E pedi para falar com o Zé Rainha Júnior. E cheguei para ele e falei assim, Zé, eu já nos conhecia porque a gente tinha algumas coisas em comum dos jovens técnicos meus e os jovens técnicos dele. Eu falei, olha, é o seguinte, eu fui falar com o Instituto de Terra porque eu queria botar meio ambiente no processo, eles disseram que não era possível. Ele falou assim, não, mas tem que ter. Eu falei, mas tem que ter como? Ele falou assim, ele virou-se para mim e falou assim, você gostaria de plantar árvores? Eu falei, é tudo o que eu queria. Aí ele falou assim, então nós vamos fazer isso juntos. E me deu a mão, e eu apertei a mão dele, e nós estamos plantando árvore até hoje. E vocês vão ver agora como é que isso foi para frente. E aí está ele, está a chefe do Parque Estadual do Morro do Jabuti, em que nós oficializamos o acordo entre o IP e, que naquela época não era nem IP, e o Movimento Sem Terra. Fruto disso tudo, a gente criou um modelo de conservação que tem biodiversidade na base, mas segue educação ambiental, conservação de habitat, desenvolvimento comunitário, desenvolvimento sustentável, conservação da paisagem, influenciar políticas públicas e tudo isso perspassado por participação comunitária e pesquisa. Este modelo é o modelo que a gente usa em todos os lugares onde a gente está no Brasil. É o mesmo modelo com pequenas adaptações. E ele é fruto da história do que a gente viveu lá. Como eu mostrei no modelo, vem educação ambiental. Essa que está aqui embaixo comigo na porta do Morro do Diabo é a Suzana Pardo, minha mulher, que hoje é uma especialista em educação ambiental, e lá é um grupo de jovens do Movimento Sem Terra. Nós fomos criando viveiros comunitários para melhorar a situação da comunidade. E a Suzana criou uma coisa chamada econegociações, que é um convite à discussão com a comunidade para pensar o futuro da região. E as coisas espetaculares que saem de uma reunião como essa são incríveis, muitas delas que não têm nada nem a ver com a gente, porque o fato só de achar um espaço para a comunidade conversar já é fantástico. E também, alguns anos depois, a gente criou uma coisa que a gente chama de mapa dos sonhos, que era o mapa dos nossos sonhos para o futuro da região. E esse mapa é o que a gente gostaria de ver, como a gente gostaria de ver uma paisagem sustentável sendo executada. E esse mapa a gente entregou para o Ministério Público, para o governo do Estado, para todas as autoridades, e ele foi informalmente sendo aceito como o futuro da região, o mapa que a gente queria para a paisagem da região. Ele tem a vantagem que ele não atrapalha em nada o processo produtivo, mas ele aproveita de uma forma melhor as áreas de conservação.
E, e isso foi, nós vamos falar um pouco mais disso, mas isso foi nos levando a cada vez mais a entrar no processo de restauração florestal. E principalmente para a criação de corredores de floresta. Tudo isso junto com o Movimento Sem Terra. E isso foi gerando renda também na região. Hoje nós somos, o consórcio disso tudo é o terceiro maior empregador da região. Só perde para a prefeitura de Teodoro Sampaio e para uma indústria de cana de açúcar que tem lá. O resto somos nós. Agora tem um pequeno filme, eu vou pedir desculpas a todos porque as letras não saíram e ele é em inglês. Então, mas dá para entender perfeitamente, dá para dar uma visão dinâmica da história. Ué, cadê ele? Tem que esperar, né? Ele está comandando lá. Eu comando aqui? The Atlantic Forest. Once an unbroken biome stretching along the eastern seaboard of South America that was at its height a quarter of the size of the Amazon. Isolated from other forests, unique ecosystems and species developed here that may be found nowhere else. For centuries, this vast biome endured catastrophic levels of clearance, such that today just 12% of the original extent remains in fragments that exist as relics of a once mighty forest. Its demise is perhaps unparalleled in the natural world. Today, scattered throughout Brazil are remnants of the Atlantic forest, isolated rafts that seem precariously in danger of vanishing altogether. But in one corner of the state of Sao Paulo, an ambitious plan has been formed. Led by the Brazilian Institute for Ecological Research, IPE, this plan envisions a landscape of interconnected forests that shelter biodiversity while coexisting in harmony with local communities that benefit from it, while helping to combat the existential threat of climate change. This is a story of that plan, the Corridors for Life, that addresses climate, communities, and biodiversity. Pontal do Paranapanema in western Sao Paulo state contains the largest remnants of inland Atlantic forest in Brazil. For years, this forest was fragmented and lost to large-scale agriculture and cattle ranching. Beginning in the 1990s, people from the landless rural workers movement occupied the region, dramatically increasing the level of human density and pressure on the land. And while large-scale agro-ranching landscapes and human populations may at once seem impenetrable barriers to restoring the Atlantic forest of the region, they could in fact hold the key. Responding to the challenge, in 2010, IPE enacted a plan known as the Dream Map. This involves reforesting over 40,000 hectares of land in forest corridors, connecting isolated forest fragments scattered across the landscape, while employing and providing livelihoods for over 1,000 families in the process. The plan has already been achieving success for almost a decade. In one example, the largest forest corridor ever planted in Brazil was created to connect two of the largest forest fragments in the landscape. Using 2.4 million trees and covering 1,200 hectares of private land, this strip of forest is already facilitating the movement of endangered wildlife between core zones of habitat. Now, with much remaining to achieve, the restoration is following several approaches. Along with linear corridors of native forest,
plantations of agroforestry where trees shelter and grow crops like coffee, cassava, fruit trees, and corn, act as stepping stones in the landscape between forests and help facilitate the movement of a wide variety of species. In the process, they provide a sustainable form of income for small landowners that is at the same time ecologically valuable. Another approach the project is using is the intercropping of native vegetation with exotic species that are commercially viable and provide another economic incentive for landowners to reforest part of their land while allowing species to move through the region. At the heart of this project is the belief that local people's livelihoods must be improved for the project's vision to be a success. As such, the process of cultivating new trees from seeds harvested from the wild is owned entirely by local families who have been a part of the landless rural workers movement. Saplings are purchased from these families by the project and are planted by workers who are also from the landless movement. In guiding landscape planning, the project uses species as landscape detectives. Endangered species, including jaguars, pumas, ocelots, tapirs, and the endemic and charismatic black lion tamarins, are used to provide spatial movement data that can both assess a corridor's effectiveness and help provide information to guide the planning of future corridors. From the results gathered, these and many other species are using the corridors to travel safely between forest fragments, vastly reducing the possibility of populations becoming isolated from one another. Finally, the project is partnering with international companies and organizations by offering carbon offset credits. By converting pastoral land into forest, huge amounts of carbon is absorbed from the atmosphere and locked away. This is quantified and monitored by the project and offers a unique way for the program to be both financially sustainable and help groups meet their international commitments towards combating climate change. Already, so much has been achieved, and with the help of its partners and donors, the Corridors for Life initiative will continue on its mission to restore and preserve precious Atlantic forest biodiversity while providing socio-economic benefits for local people and help in the fight against climate change. Over the next 5 years, just some of the goals set to be achieved include planting 15 million trees over 5,000 hectares that will neutralize over 1 million tons of carbon dioxide from the atmosphere. Over $10 million of income will be generated for local families in restoration and monitoring services and seedling production that will also seek to boost gender inclusivity and employment. Species of wildlife will be monitored as they move between corridors and reclaim newly connected forest fragments across the landscape. With your help, we can bring this vision to life that addresses climate, communities, and biodiversity. Ok. Acho que deu para entender a ideia da história. E nós continuamos fazendo muito manejo, translocação de micro-leões e introdução de micro-leões, enquanto os corredores não são possíveis de fazer. E já estamos colocando micro-leões em corredores também. Então tem um trabalho já de preparação para colocação em corredores. E também fomos encontrando algumas novas populações, o que deu um novo alento para a espécie. E também fomos conseguindo influenciar algumas políticas públicas, como está no modelo, com a criação de uma estação ecológica e etc. O resultado é que o bicho que estava extinto em 1970 era considerado extinto, já mudou de categoria depois para extinto na natureza, depois para criticamente ameaçado, depois para ameaçado e está indo para vulnerável provavelmente na próxima vez. Então está saindo da lista de espécies ameaçadas de extinção.
E isso tudo que ajudou, a partir disso tudo, a gente criou uma instituição, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que eu criei com a Suzana e meus estudantes. Infelizmente, não dá para contar todos os detalhes, mas começou daquele grupinho que está ali, e hoje nós somos 200 pessoas. Todo aquele grupinho continua conosco e estão trabalhando em 4 áreas principalmente. Uma área que a gente chama de negócios sustentáveis. Nós temos uma escola de pós-graduação autorizada pelo MEC, que tem mestrado e vai ter doutorado. E nós temos projetos temáticos e temos projetos que a gente chama de regionais, onde a gente vai para o local e fica lá a vida, o tempo que for necessário para tentar mudar a paisagem e trabalhar com a comunidade daquela região. Além disso, eu pessoalmente criei 4 empresas nesse período que têm uma associação com o IP, mas a primeira foi do IP, não deu certo. As outras 3 que estão dando certo não são do IP, mas têm uma parceria com o IP. E a gente está em todos esses lugares do Brasil hoje em dia. O IP em números, nós já temos mais de 12 milhões, está defasado 12 milhões de árvores plantadas, tem 12 mil pessoas envolvidas, a gente dá bolsa de estudo, tem 7 mil pessoas já foram capacitadas na nossa escola, temos 200 mestres já formados pela escola, temos uma quantidade grande de pessoas beneficiadas pela economia que isso tudo traz. Aí, mais recentemente, eu resolvi mudar de vida de novo. E eu que tinha largado o mundo dos negócios para fazer conservação, resolvi voltar para o mundo dos negócios para fazer conservação. Tive uma compreensão baseada nesse artigo do Herman Daly, que é o Papa da Economia Ecológica, em que no artigo, um colega dele descreve a economia como um quadrado e a seta de entrada são recursos naturais e a seta de saída tem produtos, mas tem externalidades negativas. E o Herman Daly falou para o colega dele, isso aí não está bom. Nós temos que considerar que, pelo menos, a natureza está envolvida dentro dos ecossistemas. Você não tira a natureza dos ecossistemas. O Zé Carlos falou sobre isso hoje. Tudo é recurso, tudo é natureza. Então, eu resolvi que eu ia mexer com as entradas, com os recursos naturais e com as saídas, tentando melhorar as externalidades negativas da economia. E eu resolvi, então, que a maneira que eu tinha de fazer isso era em soluções baseadas na natureza. Trabalhar com soluções baseadas na natureza. E aí, há uns anos atrás, a gente criou uma empresa chamada Biofílica, uma empresa do mercado de crédito de carbonos, que eu vendi a minha parte. Não, nós vendemos, nós, os fundadores, vendemos recentemente para o grupo Ambipar, porque a gente estava sem capital para continuar tocando ela para frente, mas ela tem entre 4 e 5 milhões de hectares em reservas na Amazônia, pagas por serviços ambientais, pagas por crédito de carbono, financiadas por crédito de carbono, e tem uma associação com o IP, que toda a restauração do Pontal hoje está sendo financiada por créditos de carbono, que a Biofílica é quem vende no mercado internacional. Então, tem um círculo que se fecha aí. Então, alguns dos nossos projetos da Amazônia, etc. Agora tem uma que eu estou até quieto, mas porque ela interessa muito do que a gente conversou hoje aqui. A gente criou há uns anos atrás, 2017 mais ou menos, uma empresa chamada Parque Tour, que é uma concessionária de uso público de parques naturais. E que está envolvida nas conversas de hoje já, né? E que tem 6 parques sob concessão. 3 federais, Itatiaia, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, 2 do estado de Minas, Ibitipoca e Itacolomi, e um parque do estado de São Paulo, que é Caminhos do Mar. Frangão me fez hoje um grande elogio
porque sem saber disso, ele me disse, eu fui lá em Itatiaia e tá uma maravilha aquilo. Ele não sabia, porque na hora eu disse para ele, obrigado, porque eu sou sócio da concessionária. Ele falou, nossa, então peraí que você não vai embora não, que eu quero conversar com você. Eu sou um fã incondicional da concessão. Ela tem que ficar bem claro, porque o parque é do poder público, é administrado pelo poder público, é função dele, é da nação, mas é administrado pelo poder público. Mas tem coisas que são difíceis para o poder público fazer, e aí tem uma das soluções é a concessão. Ela ajuda muito a resolver inúmeros problemas. Eu estava no Parque do Rio Doce, dando uma palestra para gestores do estado de Minas, a chefe do parque estava comigo, e ela me falou assim, mas Cláudio, concessão é bom mesmo? E nós estávamos passando em frente ao banheiro. Eu falei, peraí, bati na porta para ver se tinha alguém no banheiro público, não tinha, nós entramos. Eu falei assim, antes de entrar eu vou te dizer, eu garanto que não tem nenhuma tábua nas privadas, que metade das lâmpadas estão queimadas e que não tem papel. E não deu outra. Mas ela queria isso? Não. Ela queria que tivesse tudo arrumado. É que a dificuldade do serviço público para fazer essas pequenas coisas de manutenção é extraordinária. Eu digo sempre que o serviço público consegue comprar um trator de $500 mil, mas não consegue comprar a gasolina que faz o trator andar. Então, essa é uma loucura isso. É a realidade. Então, e nós temos que buscar soluções. A última das minhas empresas que eu criei chama Silva, e é um marketplace de mudas de essências nativas, mudas e outros insumos de reflorestamento. E eu sonho que ela vai ser o Mercado Livre da restauração. E a gente já está fazendo isso, já está razoavelmente bem sucedida, tem uma quantidade enorme de viveiros já parceiros e que fazem as compras e vendas através do nosso Mercado Livre das mudas. E no momento em que a restauração, que eu desejo e acho, espero que a restauração venha a ser algo muito importante nesse país, e o Pontal me dá o exemplo de que nós podemos fazer uma economia baseada em restauração, que todo mundo ganha dinheiro e a natureza ganha árvore, o meu esforço vai ser o maior possível para que isso aconteça. E aí eu estou mexendo com a parte que mais toca no ser humano, que é o bolso. Porque eu discuto com a minha mulher, que é uma especialista em educação ambiental, muitas vezes no café da manhã, como é que muda o comportamento das pessoas. Uma das coisas mais difíceis que tem é mudar comportamento. Aumentar conhecimento é fácil, mudar comportamento é difícil. Uma coisa que a gente sabe que muda comportamento é dinheiro. Se você ganha dinheiro, você muda o seu comportamento. Então, vamos usar isso para o lado... Isso pode ser para o lado bom ou para o lado ruim, como tudo na vida. Vamos usar para o lado bom. E eu já gastei muito tempo. Muito obrigado. Paro por aqui.